Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Firmes e fortes no estudo, aí para concurso público, até chegar a nossa aprovação, nossa nomeação, não é isso? Então, vamos à luta. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho que todos têm dado e os elogios que tenho recebido pelas videoaulas. E gostaria de pedir a vocês que vocês compartilhassem com mais pessoas os vídeos, informassem para os seus amigos também, porque o maior incentivo que eu posso ter é a audiência de vocês, é esse carinho, para eu poder dar continuidade a esse projeto, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a placa-mãe, ok? Um componente de hardware fundamental também no computador. Então, vamos à aula, uma boa aula para vocês, me acompanhem. Deixa eu tirar aqui minha imagem. Então, pessoal, os três principais componentes de um computador. Temos a placa-mãe, também chamado de motherboard, temos o processador, chamado também de CPU, unidade central de processamento, e temos a memória RAM. Esses são os três principais componentes de um computador. Então, a unidade central de processamento, chamada também UCP ou CPU, é um microprocessador. Ele é o próprio computador. Tudo que realizamos no computador passa por ele, ok? Ele é o cérebro desse sistema, desse computador. Temos a memória principal, chamada memória RAM. É uma memória volátil, porque ela precisa de energia elétrica para ser utilizada. Para que os dados permaneçam dentro dessa memória RAM, que é a memória de trabalho, é preciso energia elétrica. Por isso ela é chamada volátil. E a nossa placa-mãe, né, onde todos os componentes do PC se encaixam nela. Vamos ao estudo dela, desse componente importantíssimo para um computador. Esse é um exemplo de placa-mãe, né? Porque existem vários tipos de placa-mãe de vários fabricantes. Esse é um exemplo de placa-mãe que está dentro do teu computador. Outro exemplo aqui de placa-mãe, né? Aqui a gente percebe que tem alguns encaixes na parte externa da placa-mãe, que esses encaixes é o que a gente vê, né? Aqui provavelmente encaixe do monitor do vídeo, aqui encaixe para impressora, aqui poderia ser uma porta USB, aqui encaixe para teclado e mouse. Só que dentro dela tem outros encaixes, certo? Existem essas fendas dentro dela para que possamos colocar as placas, ok? Ó, tudo isso são fendas. Outro exemplo de placa-mãe também, né? Aí vai depender do fabricante, né? Ó, existem esses encaixes aqui, ó, na placa-mãe, ó, vários encaixes, né? Na parte interna, vários encaixes. Aqui também, outro aqui, esses encaixes menores. E existem os encaixes que a gente vê na parte externa do computador. Vamos entender essa situação. Isso aqui é o que a gente vê no nosso computador, né? Que fica na parte externa. Olha, aqueles encaixes antigos de mouse e teclado, encaixe para monitor do vídeo, porta USB, né? Porta USB, os encaixes de fone de ouvido, microfone, não é isso? Ou aqui, ó, da placa de rede, né? Para você colocar o cabo de rede ou cabo da internet aqui. Então vamos entender essas situações. Placa-mãe é uma placa base, é uma placa de circuitos eletrônicos do computador. É uma placa base porque nela nós encaixamos todas as placas, todos os cabos, todos os fios, para que eles se comuniquem entre si. Então, para que eles se comuniquem entre si, precisa de algo que interligue tudo isso. Então, essa placa, que se chama placa-mãe, né, que ela agrega tudo a ela, é esse componente. Ela possui três partes principais: slots,
socket e portas. Então, slot, socket e porta. Vou voltar aqui um pouquinho para entender. Socket é essa parte aqui onde fica o processador. Vou botar uma imagem melhor. O socket seria essa área da placa-mãe onde a gente coloca o processador, chamado de CPU, né? A CPU fica aqui no socket. Aí nós temos o slot. Nós temos os slots. Slots são essas fendas internas da placa-mãe. Tudo isso é slot. Cada um para um determinado tipo de equipamento, né? Slot. Aqui, tudo isso são slots. Cada um vai ter uma finalidade. Você vê que são tipos diferentes de slots. Cada um tem uma finalidade. E temos as portas. As portas são esses encaixes externos, que é o que a gente vê no gabinete do computador. Então, socket, slots e portas, que são a parte externa. Compreendido? Vamos para a explicação. Temos vários tipos de placa-mãe. Percebam esse tipo de placa-mãe aqui, né? Uma placa-mãe, assim, aparentemente bem simples, né? Cadê o encaixe do pendrive? Cadê o encaixe da placa de vídeo, né? Que ficaria aqui nas portas. Você vê que ela não tem. Observe esse outro exemplo aqui, Aqui a gente vê os encaixes, né? De placa de rede, de placa de vídeo, para o mouse e teclado, para a porta USB. E nesse modelo aqui não tem. O que é que significa isso? Significa que existem dois tipos de placa-mãe. A placa-mãe chamada off-board e a placa-mãe chamada on-board. A placa-mãe off-board, que é esse tipo aqui de placa-mãe, é uma placa-mãe que ela vem, vamos assim chamar, pelada, né? Ela vem sem as placas nela. Então, se você quer ligar o computador ao vídeo, você tem que comprar uma placa de vídeo, colocar aqui, e o conector aqui do vídeo vai vir para cá, tranquilo? Aí você pega o cabo do vídeo e liga. Então, as placas off-board, os dispositivos de expansão são independentes. Por exemplo, a placa de vídeo é um dispositivo de expansão, porque você está expandindo a placa-mãe. Então ele é independente, você tem que colocar individualmente ele aqui, para que apareça aqui a porta de conexão com o monitor, para você ligar o cabo do monitor. Por exemplo, você quer entrar na internet, você vai precisar de quê? De uma placa de rede. Então você vai pegar a placa de rede, colocar aqui, e aqui nessa parte vai ficar o conector para você chegar com um cabo de rede e plugar na placa-mãe. Então é tudo independente. Por quê? Independente da placa-mãe, porque a placa-mãe vem sem nada. Esse tipo de placa, a off-board, ela é melhor. Melhor, professor? Ela é melhor. Melhor por quê? Vamos ter a situação. Na placa-mãe tem um processador. Se tudo já vier na placa-mãe, né, já como a placa on-board, tudo vem da placa-mãe, então tudo vai depender do processador. Vai ser um processador só para tomar conta de tudo. Quando você usa placa off-board, os dispositivos são independentes. Então cada dispositivo, cada placa vai ter já um processador dela. Então não vai exigir tanto do processador da placa-mãe. Ok? Então as placas-mães on-board, que é esse exemplo aqui de placa-mãe, ele possui um ou mais dispositivos de expansão integrados, quer dizer, já está junto da placa-mãe. Por exemplo, essa placa-mãe aqui já foi fabricada e nela já tem a placa de rede. Então a placa de rede está dentro de algum circuito da placa-mãe e nós percebemos aqui o conector. Então você chega com um cabo e liga já na porta de rede. O que significa que o processador, o nosso amigo processador, a CPU, vai controlar tudo, vai ser um processador só para controlar tudo. Controlar a porta de rede, controlar
a placa de som que já está integrado nela. Então, os computadores on-board, eles sugam muito o processador, certo? Em termos práticos, o que é que significa? Significa que os computadores off-board, eles são mais rápidos, porque cada dispositivo de expansão é independente, porque cada um deles tem seu próprio processador, ok? Mas o que a gente encontra no mercado? A maioria dos computadores disponíveis são computadores on-board. Não que eles sejam ruins, não é isso, mas que a maioria são on-board. Para quê? Para baratear o preço do computador. Por isso, hoje em dia, nós encontramos computadores aí de R$800, 1.100, 1.200, né? Até computadores até mais caros que são também on-board. Não que eles sejam ruins, mas ficam mais baratos. Agora, comparando um computador on-board e outro off-board, o off-board é muito mais rápido, porque cada dispositivo, cada placa de expansão, que é independente da placa-mãe, ele tem seu próprio processador, então vai exigir menos do processador que está na placa-mãe da CPU. Ok? Então, já vimos que placa-mãe possui soquete. Soquete é esse local que nós encaixamos o processador. Percebemos que processador não faz parte da placa-mãe. Processador é um hardware que você compra e encaixa aqui. Ou então, quando você compra o computador, o fabricante, né, ou o revendedor já montou o computador para você, já colocou aqui no soquete o processador. Tranquilo? Os slots que já falamos, os slots são esses encaixes internos. Então, cada slot desse tem um nome e serve para um determinado tipo de dispositivo. Tranquilo? Então, temos o conector IDE. O conector IDE é isso aqui, esses três brancos, né? Tudo IDE, para conectar suas placas. Temos esses daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conectores SATA são esses daqui, para conectar HD, conectar o seu drive de CD, drive de DVD. Temos o conector PCI. Perdão, pessoal, o PCI é esse branco, né? O PCI aqui é esse branco, perdão. Esses três brancos aqui são PCI. O conector IDE é esse aqui, é um conector antigo, que nessa placa-mãe mais moderna não tem, né? Vemos que não tem, por isso que eu coloquei a imagem aqui ao lado. E temos também o conector PCI Express, que são esses daqui, ó, esse branco pequeno. Esses três brancos aqui pequenos são PCI Express. Apesar deles ser menor do que o PCI normal, eles são mais rápidos. O PCI Express é voltado para a placa de vídeo. Já vimos isso aqui, tem um vídeo aqui no YouTube comentando sobre isso. Então assistam os outros vídeos sobre hardware, que eles se complementam, certo? Todos os vídeos aqui de hardware, eles são complementos um do outro. E temos agora essa situação das portas. Portas são os encaixes externos. Então tem vários tipos de porta, né? Temos a porta de entrada de áudio, que seria esse daqui, ó, né? Áudio para microfone. Placa de rede on-board, ó, que ela já está integrada na placa-mãe. É aqui a placa de rede. Temos entrada USB, temos várias entradas USB que percebemos aqui. Temos entrada FireWire, que nesse computador não tem, por isso que eu coloquei aqui ao lado a foto do conector FireWire. Esses conectores dessas máquinas digitais modernas, né? Vocês já viram que a USB dela é pequena, é diferente da USB normal, né? Então esse conector se chama FireWire. Nós temos a porta de entrada de impressora serial, que seria essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? E temos a entrada PS2. São entradas para mouse e teclado, aquele formato mais antigo, que era redondo, né? O encaixe. Ok? Vamos continuar. Pessoal, vimos, né, que o processador não faz parte da placa-mãe. Ok? O que é que faz parte da placa-mãe? Tem vários circuitos eletrônicos, né, dentro dela, que ajudam a conectar todos os dispositivos. Mas a parte mais importante da placa-mãe, que pertence à placa-mãe, se chama chipset.
Chipset é o barramento, né? O barramento mais importante da placa-mãe é o chipset. Existem dois tipos de chipset: o ponte norte, que é esse aqui grandão, e o ponte sul, que é esse aqui. Então, o chipset ponte norte e ponte sul são da placa-mãe e são o principal barramento da placa-mãe. Qual a função? O chipset ponte norte, a função dele é ligar o processador à memória RAM, certo? O processador fica aqui, a memória RAM fica aqui. Veja que ele está próximo desses dois dispositivos. Então, ele, para controlar isso, o processador é a placa-mãe. O chipset ponte sul, a função dele é controlar os outros dispositivos. Então, controlar o HD, CD, DVD, controlar as placas de vídeo, controlar as placas de rede, controlar a tua USB, controlar a placa de som, tranquilo? Então a função deles são essas. Então são principal parte da placa-mãe se chama chipset. E você sabe agora que existe o ponte norte e ponte sul. Deixa eu tirar aqui, vou descartar aqui essa imagem. Só um minuto, deixa eu descartar aqui. Opa, deixa eu voltar para a aula de onde paramos. Pronto. Opa, resolvido o problema. Pronto. Ok? Vamos agora falar sobre o BIOS. O que seria BIOS? É o seguinte: quando você liga o computador, já percebeu? Assim que você liga o computador, o que é que acontece? Aparece uma tela preta antes que o sistema operacional ligue. Então, essa tela preta, o que é que significa? Essa tela preta significa que tem um programa já na placa-mãe, que faz parte da placa-mãe, que verifica tudo que está conectado ao computador. Ela vê se o computador tem memória, ela vê se o computador tem o HD, ela vê se o computador tem teclado, ela vê se o computador tem impressora, tem mouse. Ela verifica tudo, enfim, se as placas estão bem conectadas. Se estiver tudo ok, ela passa o controle para o sistema operacional, aí ou o Windows ou então o Linux inicia. É bem rapidinho isso. Mas veja, para isso tudo funcionar, existe uma memória que já vem de fábrica, que o fabricante dessa placa-mãe, quando ele produziu a placa-mãe, ele já criou. Essa memória, ela fica aqui, ó. Vai depender, claro, de cada fabricante. Nesse modelo aqui, essa memória fica aqui. Essa se chama memória ROM. É uma memória somente de leitura, né? A memória ROM somente de leitura. Você não grava nada dessa memória. O que está gravado nela já foi o fabricante que gravou, certo? Para ela manter os dados aqui, segurar os dados, ela precisa dessa bateria. Isso mesmo, uma bateria, como se fosse essas baterias de relógio, já viu? Então todo computador, toda placa-mãe, aliás, tem uma bateria. Claro que ela tem uma vida útil, né? Ela vai durar alguns anos no teu computador, mas um dia ela pode acabar. Então, se o teu computador estiver apresentando algum problema quando você tenta ligar o computador, a maioria dos problemas é por causa da bateria, que a vida útil dela já, né, a energia que ela tinha já expirou. Então veja, a bateria tem tudo a ver com a memória ROM, porque você não grava nada nela, certo? Os dados que estão gravados já foi o fabricante que gravou. Essa bateria se chama bateria de CMOS, de CMOS, certo? E dentro da BIOS, dentro dessa BIOS, né, dentro dessa memória chamada memória ROM, memória somente de leitura, existe um programa chamado BIOS. É esse programa que acorda o teu computador. É esse programa que é aquela tela preta que checa tudo que tem dentro do teu computador. Se tiver tudo ok, tudo encaixado, ele passa o controle para o sistema operacional. Tranquilo? Dentro da BIOS, que é um programa, existe uma parte, né, chamada Setup. Setup é outro programinha que está dentro do BIOS, né, da BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Então, Sistema Básico Input
Output, Sistema Básico de Entrada e Saída. Ele que verifica tudo do teu computador quando está ligando. Se tiver tudo ok, ele entrega o controle para o sistema operacional. Então, o setup é um programinha que está dentro do BIOS e ambos estão dentro da memória ROM. Através do setup, você consegue mexer nas configurações da placa-mãe. Para controlar a CPU, você consegue controlar a CPU através do setup. Por exemplo, a CPU ela tem uma potência, ela tem uma frequência, uma velocidade que é medida em Hertz, né? Hoje em dia as CPUs estão em gigahertz. Então imagina aí uma CPU com 2.0 gigahertz de frequência, de velocidade. Então você consegue mudar a velocidade para ele trabalhar mais lento um pouco, para a CPU trabalhar mais lenta. Então você mexe nas configurações. Não devemos entrar no setup, no BIOS do computador, se você não sabe mexer. Porque se você tenta mexer sem saber, de repente o seu computador não liga. Por quê? Porque aqui você pode controlar o HD. De repente você pode desligar a conexão com o HD. E o HD é onde está o Windows, né? Ou Linux instalado no teu computador. Então se você desliga o HD para a placa-mãe, como é que vai funcionar o teu computador? Você tem várias configurações aqui de porta USB, daquelas placas PCI, tranquilo? Então só técnicos, pessoas que tenham certo conhecimento de informática devem mexer nesse setup. E como é que a gente abre essa tela? Para abrir essa tela é fácil. Assim que você liga o computador, é só você ficar teclando, apertando a tecla Delete. Ligou o computador, então já começa Delete, Delete, ou a tecla Del, né? Em alguns computadores, dependendo do fabricante, vai ser a tecla F8. Então você liga o computador e já fica apertando F8, F8, F8 ou Del, Del, Del. E você entra no setup. Essa figura vai depender do fabricante, né, da placa-mãe. Então tem várias opções, né, tem opções de segurança, tem a opção de boot, para você dar o boot no computador, e aqui são configurações avançadas. Ok? Então, mais uma vez, você não deve mexer nisso. Você tem que saber que existe, porque cai em prova do concurso, certo? Mas somente uma pessoa técnica, então com conhecimento avançado sobre isso, é que deve estar mexendo. Ok? Então, temos até aqui o fabricante da placa, é a American Megatrends, certo? Aqui a data de fabricação, dessa placa-mãe, né, que está instalado o BIOS e o setup. Ok? Então, pessoal, vamos fazer algumas questões, né, para fixar o conteúdo estudado. Veja o que apareceu aqui nessa prova 2011 do CESP. Ele dá até uma imagem aqui. Aí fala: na figura acima, identifica-se o componente de hardware normalmente encontrado em computadores modernos, denominado. Então, essa foto aqui, o que é que a gente, se você observar bem, você vê que existem várias partes internas para encaixe. Tem um encaixe grande aqui, né, um quadrado, tem outros encaixes aqui, né, vários encaixes, né, dá para uma dedução de encaixes. Tem alguns na parte externa aqui, né? Outros encaixes aqui, provavelmente esse daqui é o encaixe da memória RAM, né? Esse daqui é do processador e os outros são nas outras placas que você pode expandir a potência da placa-mãe. Então, essa figura aqui se trata sobre o que? Pendrive negativo, gravador de DVD não, disco rígido, que é o HD, que é o hard disk, também não. No break, aquela peça que você liga na energia elétrica e ela ao computador, porque quando falta energia, teu computador fica, né? Ela segura energia para o teu computador para dar tempo de você desligar, salvar teus arquivos, né? Também não. Então, nossa alternativa, placa-mãe. Veja, cai isso em prova. Você não é uma questão dessa nem querendo. Segunda questão, vamos a ela, também do CESP, né, prova 2011, ela diz o seguinte: as informações apresentadas na figura acima
que podem ser obtidas por meio de procedimento adequado, realizado quando se inicializa um computador, são disponibilizadas pela ferramenta denominada. Veja, é quando se inicializa o computador, quando você liga o computador, não é com o computador já ligado, não, é no momento da inicialização. Então, vemos aqui, ó, CMOS Setup, aqui você tem acesso ao setup, tem até o nome do fabricante desse programa, né, que é American Megatrends. Então, como já vimos na aula, essa figura aqui do setup, ela está dentro do BIOS, né, dessa área chamada BIOS, e o BIOS está dentro de uma memória chamada memória ROM, que vem junto com a placa-mãe. Só que nessa memória você não consegue gravar nada, é uma memória somente de leitura. E sabemos que para as alterações que você faz no setup ficarem gravadas, precisa de uma bateria, precisa de uma energiazinha, né? Porque se você desligasse o computador, aí as alterações que você faz aqui não ficariam seguras, né? O computador não segurava. Então precisa de uma bateria chamada bateria de CMOS ou bateria CMOS. Fácil a questão, né? Então PCI é um encaixe que tem na placa-mãe, né? Tem PCI e PCI Express. VESA também é um encaixe, só que o encaixe é antigo. BD9 é um conector para você conectar algum fio ao computador. ISA também é um encaixe que tem da placa-mãe, também é um encaixe antigo, que na aula tem um vídeo aqui também no YouTube que eu já falei sobre isso, que é você, por isso precisa ver os vídeos que estão aqui no meu canal do YouTube para complementar esse conteúdo de hardware, que um vídeo complementa o outro, ok? Próxima questão. Caso o computador, ao ser ligado, emita um bip constante, né? Bip, 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 e nenhuma mensagem seja exibida na tela do monitor, é correto concluir que o processador desse computador está danificado? Então, imagine a situação, você ligou o computador, né? Ao ele ser ligado, você vai escutar um bip constante. Aí você olha para a tela do computador, mas nenhuma mensagem é exibida. Então, só por causa disso, desse bip, você pode concluir que é o processador que está danificado? Negativo. Você conclui o quê? Olha, eu liguei o computador, então na inicialização apareceu um bip. Então significa que alguma coisa está errada dentro do computador, né? Dentro do gabinete ali. Então alguma coisa está mal encaixada. Pode ser memória, pode ser alguma placa que não está bem encaixada, pode ser até de repente o processador. Mas você não pode concluir que é o processador, porque tem várias opções que podem causar esse problema, já que não apareceu nenhuma mensagem. Agora, se aparecesse uma mensagem, provavelmente a mensagem diria aonde está o problema, ok? Então, questão errada. Quarta questão, também do CESP, né, do ano 2011, ela diz o seguinte: em PCs, com a perda da configuração dos dados da BIOS, normalmente é um indicativo da necessidade da troca da bateria da placa-mãe. Então, ó, perda da configuração dos dados da onde? Do BIOS ou da BIOS. Então, alguém que faz alguma alteração na BIOS, né, alterou alguma daquelas configurações no setup, perdeu. O que é que significa? Significa que existe a necessidade de você trocar a bateria da placa-mãe, porque as alterações de configuração não foram seguradas, né? Não estão sendo seguradas pela placa-mãe, porque ela está sem energia. Você configura o computador ligado à tomada de energia, ela funciona, mas você desliga o computador, essa configuração já não é mais segurada pela placa-mãe. Por isso aí você troca a bateria. Detalhe: a bateria geralmente custa em torno de R$5. R$5. Teu computador começa a apresentar esses defeitos, aí você chama um técnico. Aí o técnico vem, né, já descobre, né, já imagina que seja só, isso vai me custar uma semana de trabalho e um problema grave. O serviço vai ser R$500. Você não entende, né? Até então não entendia, não sabia que existia
uma bateria na placa-mãe. Você lembra dos arquivos importantes que você tem no computador? Até aqueles que trabalho de faculdade, as videoaulas, né? As apostilas e tudo, aí você pagaria até mais do que os R$ 500 por uma peça que custou R$ 5, ok? Então, veja como é importante o estudo de informática, né? Serve tanto para concurso público como para a sua vida pessoal e até profissional, ok? Então vamos para a próxima questão. Questão 2004. Apesar da questão ser de 2004, você tem que perceber que as questões para concurso público se repetem, certo? Então é muito comum questões antigas estarem aparecendo hoje em dia. Vamos lá. BIOS é o nome dado à placa controladora de vídeo dos atuais computadores do tipo PC. O que é que o BIOS tem a ver com a placa controladora de vídeo? Placa controladora de vídeo é a placa de vídeo. BIOS não tem nada a ver. BIOS não é hardware. BIOS é um software, é um programa que está gravado na memória ROM. E dentro do BIOS existe outro programa chamado Setup, que você altera as configurações da placa-mãe. Então, questão totalmente errada. Ok? BIOS é o que? Um sistema. Se é um sistema, um programa. Sistema básico de entrada e saída, quer dizer, sistema básico input, output. É o BIOS que checa se tudo está encaixado e funcionando na placa-mãe, certo? Se tiver algum erro, ou aparece um bip, ou então vai aparecer uma mensagem na tela, naquela tela preta, dizendo que algo está com defeito no teu computador. Sexta questão, 2011, do CESP. Vamos a ela. Quando é ligado, o computador faz um autodiagnóstico. Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, o fato é identificado nesse processo e a inicialização do sistema é automaticamente interrompida. Questão correta. Quando o computador é ligado, é na inicialização. Justamente na inicialização, o que é que trabalha? O BIOS, né? Ou a BIOS. Opa, eu escrevi aqui, mas não deu certo, vou desistir. Então, quando é ligado é o BIOS que liga e ele checa o teu computador, né? Ele faz um autodiagnóstico. Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, né? O cabo do teclado está mal encaixado, não está conectado. Esse fato é identificado nesse processo e a inicialização do sistema, né, é automaticamente interrompida, exatamente. Ou vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que o mouse não está encaixado, ou então vai aparecer um sinal sonoro, um bip intermitente. E você vai perceber que algo está errado, que teu computador não consegue, que o Windows, né, ou o Linux, vai depender do sistema operacional instalado, que ele não consegue ligar, né? Ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Espero que vocês tenham curtido. Divulguem esses vídeos aí com seus amigos, com seus contatos, que essa audiência e esse carinho que vocês me dão é o maior incentivo que eu posso ter para continuar com esse projeto. Ok? Então, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus.